Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Dá início aqui ao nosso Pé da Árvore de hoje, dia 25 de março de 2021. Hoje nós separamos dois temas para estar falando aqui. Primeiro, a questão do acordo coletivo de trabalho. E o segundo vai ser, a gente está falando aqui sobre a questão do decreto, dos decretos, da lei estadual, decreto municipal, todo esse assunto que está envolvido com relação aos feriados que foram criados aí a partir dessas leis e decretos e os reflexos disso na Casa da Moeda, que tem gerado muita dúvida. Então, para começar, companheiros, está falando aqui sobre acordo coletivo 2021. Ontem nós tivemos uma reunião bilateral, reunião virtual no TST, bilateral, entre o sindicato e a Casa da Moeda, com a participação além do juiz auxiliar da vice-presidência, o Dr. Giovanni Osso, também do ministro Luiz Felipe, ministro vice-presidente do TST, Luiz Felipe. E dessa reunião de ontem, hoje também tivemos uma outra reunião às 14h30 para estar tratando sobre a CT 21. Então, companheiros, o que está sendo discutido lá? Fazer um breve histórico da nossa discussão. Desde o início, a gente vem se posicionando no sentido a estar destacando aquelas cláusulas que sofreram alteração a partir do mês de setembro de 2020, nunca deixando de ter como base, como nossa proposta original, aquela aprovada para a categoria, mas sempre destacando aquelas cláusulas que sofreram alterações, cláusula como plano de saúde, insalubridade, transporte, etc. No âmbito do TST, nós já havíamos feito 3 reuniões, então ontem foi a 4ª e hoje foi a 5ª reunião dentro do processo de mediação pré-processual, chamado PMPP. Existe o outro processo aberto também, o processo de dissídio coletivo, que a princípio havia uma reunião de mediação marcada para ontem, mas essa reunião foi desmarcada, a data a ser definida, e no lugar dela foi marcada a mediação do PMPP. Pois bem, então ontem, a partir da primeira participação do próprio ministro vice-presidente na audiência, a gente fez questão de estar relatando esse breve histórico para ele de tudo que ocorreu no ano de 2020, a dificuldade do trabalhador moedeiro, tudo que envolvia a negociação 2020 até a intervenção na época do ministro Ives Gandra, que apresentou aquela proposta. Enfim, fizemos todo esse apanhado para estar informando o ministro. Segundo o ministro nos informou na reunião de ontem, a intenção dele era intervir, uma vez que, nas palavras dele, estava vendo que as negociações estavam evoluindo bem entre as partes. Então, a intenção dele de participação na mediação era de intervir junto a essa mediação, a ponto de estar podendo ele, na figura do TST, ele, ministro do TST, na intenção do TST, estar fazendo uma proposta de acordo para estar apresentando às partes. Então, segundo o ministro ontem falou na audiência, isso logicamente é bom frisar, isso tudo depende de uma oficialização. O sindicato ainda não recebeu o que a gente vai estar falando aqui de forma oficial, mas isso foi explicitado pelo ministro na reunião. Então, a intenção dele é estar formulando uma proposta para o sindicato e para a Casa da Moeda. O sindicato, logicamente, dependerá da avaliação da categoria em assembleia para estar respondendo o ministro sobre sua proposta, se a categoria aceita ou não, bem como a Casa da Moeda vai ter que estar respondendo o ministro após consulta aos órgãos superiores da Casa da Moeda. Então, não será uma proposta da Casa da Moeda, será uma proposta do ministro
que será encaminhada para as partes, e assim as partes vão ter que responder a partir de um prazo que será dado pelo próprio ministro. Então, da nossa parte, quando isso chegar oficialmente, será dado prazo para a categoria ter conhecimento, para ter um amplo debate sobre a proposta e depois deliberar em assembleia, e a partir da decisão de assembleia a gente está respondendo o ministro, bem como a Casa da Moeda vai buscar as autorizações necessárias para também estar respondendo o ministro. Bom, mas como é sempre de costume, é uma tradição nossa do sindicato, apesar dessa proposta ainda não ter chegado oficialmente, a gente, por bem, resolveu estar compartilhando a informação com todos os trabalhadores e trabalhadoras da Casa da Moeda, pelo que foi dito de intenção do ministro ontem na reunião, do que possivelmente irá se transformar em uma proposta oficial de acordo. Ontem, nas palavras do ministro, segundo ele informou, a intenção é que ele... Acho que voltou. Opa, só recapitulando aqui, que eu acho que deu uma queda. Nas palavras do ministro, ele nos informou ontem, informou as partes, que a intenção dele nessa proposta seria estar resolvendo alguns problemas em cima dessas cláusulas que sofreram alteração a partir de setembro de 2020. Então, segundo o ministro, existe lá a possibilidade de fazer uma proposta para o sindicato onde contém a manutenção de todas as cláusulas do acordo 19/20, então a manutenção de tudo que tem hoje, ticket de alimentação, auxílio creche, enfim, todas as cláusulas conforme praticado até hoje, o retorno do adicional de insalubridade, voltando a ser pelo piso da categoria, o transporte, segundo a proposta lá informada pelo ministro, deixaria de ser cobrado 3% e passaria para a cobrança de 1,5%. Teríamos, segundo a proposta lá do ministro, a volta do adicional de escala, os 10% de escala para os trabalhadores que trabalham no regime de escala. O auxílio medicamento, que hoje existe uma limitação de gasto de R$ 200, o teto, passaria para R$ 400 do teto. E aí o reajuste salarial ficaria mantido o percentual que foi oferecido pela empresa naquela primeira proposta, a qual foi rejeitada, que seria o reajuste de 2,18%. E com relação ao plano de saúde, retornaria as bases de desconto do plano, que eram praticados até agosto de 2020, ou seja, quem recebe até 3 pisos da empresa, pagamento de 10%, quem recebe de 3 a 5 pisos, pagamento de 30%, e quem recebe mais de 5 pisos, pagamento de 40%, só que com uma alteração. Pela proposta que possivelmente será enviada pelo ministro, essa condição de plano de saúde não irá mais contemplar a quem tem o direito adquirido, ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras que ingressaram na Casa da Moeda anteriormente a 2001, que têm o direito há décadas de ter o plano de saúde sem ônus. Pela possível proposta que o ministro enviará, esse grupo passaria a pagar os mesmos percentuais para aqueles que foram admitidos pós 2021. Então, objetivamente, a proposta sobre plano de saúde teria a volta do 10, 30 e 40, mas com todos pagando. Bom, esse foi o grande ponto de entrave na reunião de ontem, que inclusive nos fez estar realizando uma outra reunião hoje também, que é a questão do plano de saúde e também a definição sobre a retroatividade dessas cláusulas, caso a proposta seja enviada oficialmente e caso seja aceita pela categoria, né? Onde está o entrave? Nós temos um grupo
de aproximadamente 500 trabalhadores que têm lá o seu direito adquirido a partir de resolução 9 do 10, edital de concurso, enfim. Esse grupo, desde que ingressou na Casa da Moeda, sempre teve o benefício do plano de saúde sem ônus. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia agora, é muito preocupante que esse grupo passe a pagar esse plano, ou seja, passe a pagar o plano de saúde, algo que nunca foi feito, sabendo que esse grupo é onde está o grupo de pessoas com maior idade, com mais tempo de empresa, ou seja, que tem os planos que custam um valor a mais. Então, além do direito adquirido, que estaria sendo quebrado a partir dessa... Pessoal, é que dá interferência aqui. Além do pessoal passar a pagar, a preocupação é que a partir desse pagamento, esse grupo de trabalhadores não suportasse o encargo ali desse pagamento do plano e tivesse, inclusive, que deixar o plano de saúde. Então, nesse momento de pandemia, é muito preocupante que essa formatação da cláusula de plano de saúde, sabendo que a gente reconhece o avanço que os trabalhadores pós-2001, né, deixarem de pagar 50% e voltarem a ter os seus descontos como era antes. Mas o grande ponto de entrave, aí o ministro junto com o juiz auxiliar estão lá tentando achar uma saída, se assim existir, para essa questão do plano de saúde aí com relação aos funcionários que ingressaram na casa anteriormente a 2001. Um outro ponto de entrave aqui é com relação à retroatividade, que não ficou claro, segundo pelas palavras do ministro, se estaria garantida a retroatividade do reajuste salarial, se estaria garantido todas as retroatividades de cláusulas que a gente está falando aqui. Então, a partir dessas duas reuniões de ontem, né, onde o ministro pronunciou, e hoje onde a gente pôde debater esses pontos específicos, plano de saúde e retroatividade, é onde está o entrave, né, porque as outras cláusulas que a gente citou aqui é o grande anseio mesmo da categoria, né, o que a categoria esperava mesmo. Então ali a gente viu um grande avanço, porém existe esse entrave e existe essa discussão no âmbito lá da mediação para tentar resolver esses dois problemas. Tanto o ministro quanto o juiz estão debruçados sobre esses dois pontos e ficaram de remarcar uma nova reunião para que a gente possa avançar nessas negociações ou, se caso eles tiverem alguma saída, oficializar a proposta para que a gente possa estar levando para a categoria deliberar e por parte da empresa para estar sendo colocada como avaliação para os órgãos superiores à Casa da Moeda. Então, companheiros, o que a gente tem hoje de informação, né, é inegável que a negociação avançou, né, deu uma acelerada a partir da intervenção do ministro, vice-presidente Luiz Felipe, né? Então a gente tinha que passar essas informações, apesar de ainda não ser uma proposta oficial, mas era importante que a categoria ficasse sabendo do andamento, de como está o andamento das negociações, né? Era importante a gente estar informando. A gente espera que em breve a gente possa ser oficializado sobre essa proposta. Logicamente que a gente também tem que acompanhar, porque não depende só da categoria aceitar a proposta, vai depender também da Casa da Moeda, e aí a gente sabe que depende de autorização de conselho de administração, aprovação da SESC. Então isso tudo ainda tem alguns passos a serem tomados, mas o importante é que a gente viu ali uma grande disposição do ministro vice-presidente em tentar resolver o nosso acordo coletivo, e é por isso que a gente fez questão de estar compartilhando com todos essa discussão acerca dessa possível proposta que possa ser oficializada ao sindicato. Então, assim, com relação à CT 21, essa informação que a gente tem para passar, eu estou vendo
que tem vários comentários aqui no Facebook. Aí a gente combina eu acho melhor hoje, como é um assunto muito importante, ao invés de no final eu vim pegando aqui perguntas, comentários, eu vou dar uma pausa aqui agora, vou dar uma olhada nos comentários para depois a gente entrar no segundo assunto, que são os decretos, as leis municipais. Então, se alguém está com dúvida, alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa em relação ao ACT 21 e o que eu acabei de informar aqui dessa possível proposta, que pode ser oficializada pelo TST, manda aqui nos comentários do Facebook, que a gente tenta responder aqui da melhor forma possível. Desde já aqui agradecer a presença dos companheiros Eduardo Valentilino, Marcelo Louredo, Leandro Gomes, William Silva, Leonardo Prado, Noêmia Melo, William Japoso, Jorge Luiz Leal, Fábio Fernandes, Márcio Luiz, Cristiano Oliveira, Aslan Ferreira Sena, Marcos Ferreira, Patrícia Belo, Luiz Maurício. Tem muita, né? Tá. Olha só, que coisa boa, né? A gente está com bastante gente assistindo a nossa live aqui hoje, nosso pé da árvore. Então, eu queria agradecer a todos. Aqui. Então, saldo a todos e todas que estão nos assistindo, mas não vai ter como nomear um a um. O Marcos Vinícius está perguntando: Rony, se você puder repetir os pontos principais, agradecemos. Vamos lá. Os pontos principais, deixando claro, da possível proposta que pode ser oficializada pelo ministro vice-presidente do TST, seriam a manutenção de todas as cláusulas da CT 19/20, né? Ou seja, ticket de alimentação, auxílio creche interna, etc., né? O adicional de insalubridade voltar a ser calculado pelo piso da categoria, conforme era antes. O transporte, que está sendo cobrado hoje 3%, passar a ser cobrado 1,5%. A volta do adicional de escala de 10%. O auxílio medicamento, que hoje tem um teto de utilização no valor de R$200, passaria a ser de R$400, também mantendo a questão dos dependentes. Reajuste salarial de 2,18% e o plano de saúde voltar àquela tabela de desconto 10% para quem recebe até 3 pisos, 30% para quem recebe de 3 a 5 pisos da casa e 40% para quem recebe mais de 5 pisos. Então esses são os pontos. O problema é que esse desconto do plano de saúde, ele é extensivo a todos, inclusive os admitidos no concurso anterior a 2001, ou seja, aquele grupo que tem direito adquirido de ter o plano sem ônus. Então estaria incluído nesse pagamento aí de 10%, 30% ou 40%. É onde está o grande entrave da discussão de ontem, de hoje da reunião, e também a questão da retroatividade dentro dessas cláusulas aqui que vão sofrer alteração se caso a categoria aceitar e se caso a Casa da Moeda obter as autorizações dos seus órgãos superiores. Vamos lá, deixa eu ver. Mantida a coparticipação pela proposta do ministro. Auxílio alimentação 13º não está contemplado na proposta. Pergunta aqui do Emerson Rocha, não está contemplando o 13º e mantém a coparticipação. Vamos lá. O Paulo... tem opiniões aqui, eu estou fazendo questão de destacar as perguntas.
Bom, eu tenho... Quem está perguntando? Bom, o Eduardo tá perguntando sobre plano odontológico Marcelo Louredo. Não está contemplado na proposta. Está perguntando sobre a cláusula de redução de jornada com redução de trabalho. Isso não está fora, isso não volta. A questão, o Moisés Fabiano está perguntando tirar os dependentes por causa dos valores altos, aceitando essa proposta, os dependentes vão voltar também. Sempre quando houve assinatura de acordo, sempre teve uma janela de retorno ali para as pessoas estar podendo voltar. Tiago Pichilli, hortas e próteses também não contempla. E aí o companheiro Regis está perguntando de PL, mas PL não entra nesse assunto. Logicamente que essa discussão do dependente ela é mais complexa do que parece, porque envolve toda uma legislação específica sobre planos de saúde, né? Então, isso é um pouco mais complexo, sobre o retorno, dependendo de qual dependente seja, né? Bom, pessoal, eu estou vendo aqui, era de se esperar. Primeiro, era de se esperar o número de contribuições aqui, de debate, né? A gente está vendo aqui um debate, isso vai aumentar a partir de agora, porque as coisas estão começando a ganhar corpo, né? A negociação está passando agora a fase de criar corpo, então era de se esperar, e isso tende a aumentar mais e mais, ainda mais quando a proposta for oficializada, né? Que aí, logicamente, o sindicato vai estar dando publicidade, vai estar dando um tempo hábil para as pessoas poderem debater, poderem conhecer toda a proposta. A gente sempre faz questão de frisar, pedir para os companheiros, quando recebem a proposta, para ler ela por inteiro. Às vezes ela vem de forma resumida, mas às vezes ela já vem, como veio no ano passado, já em formato de minuta de acordo para ser assinado. Então, às vezes, os companheiros só se atentam para aquelas cláusulas principais que geram impacto financeiro, mas é importante estar observando todas aquelas cláusulas que têm um impacto social importantíssimo, que é importante que todos estejam informados e todos possam debater bem, para na hora da Assembleia estar podendo votar da melhor forma possível. Então, companheiros, de agora em diante, quais são os próximos passos? Agora, tanto o ministro quanto o juiz auxiliar da vice-presidência, eles estão com esses 2 pontos de entrave, estão vendo a forma de tentar resolver isso. Talvez haja outra reunião de mediação para tentar acertar essa condição, né? O sindicato propôs várias opções de saída para tentar resolver a questão do plano de saúde, a questão da retroatividade. Da retroatividade, nem tanto que a gente cobra ali que seja conferida a retroatividade, não para retroagir, para fazer com quem não pagava plano passe a pagar. Isso aí o sindicato é contra. Mas nas outras cláusulas lá, tem que retroagir, tem que garantir ali a questão da insalubridade, do reajuste, quem pagou a mais de plano ali, mas isso não é uma discussão fácil, né? Porque envolve um acordo coletivo esse que depois é utilizado como base para várias outras estatais. Então o TST, ele não julga o acordo da Casa da Moeda, julga ou propõe acordo independente do que está acontecendo em todo o Brasil nas outras negociações. Então, daqui em diante, é provável que possa ter uma nova reunião para tentar avançar nesses 2 pontos de entrave, que é o grupo de funcionários e funcionárias que não pagavam plano e pela proposta passariam a pagar, e a retroatividade. Ou pode ser que o juiz, uma vez que já ouviu todas as colaborações do sindicato e com certeza ouviu também todo o ponto de vista da Casa da Moeda, pode ser que o ministro veja uma saída e oficialize a proposta, e aí a partir daí o sindicato vai estar dando continua
vai dar publicidade. Sim. Eu estou vendo aqui umas perguntas aqui, da Tatiana de Almeida. Vale alimentação, continua o mesmo valor. Então, essa era uma das dúvidas, mas é muito bem avançado que essas cláusulas, tanto alimentação como creche, elas sofram, caso aprovados, 2,18% de aumento conforme a cláusula de reajuste salarial, né? Já está bem. Comenta aí que, mudando as empresas, o pessoal que não paga o ano volta a não pagar. Tem uma dúvida aqui também, como o acordo coletivo ele tem um período de vigência, então, ou seja, a vigência de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, essas regras elas valem enquanto perdurar essa vigência. Acabou a vigência, não se fechou um plano, caiu as cláusulas sociais, quem está pagando 10% pós 2001 passa a voltar a pagar os 50%, e aqueles admitidos anteriormente a 2001 volta a não ter mais cobrança com plano de saúde, até se resolver um próximo acordo. Mas pode ser que, para não ter interrupção das cláusulas, a gente consiga a manutenção das cláusulas sociais igual foi esse ano, e aí, enquanto se negocia, mantém-se também a condição atual. Mas o fato é, para esse acordo coletivo, está nessa discussão. Para o próximo acordo coletivo, a gente pode ter outros tipos de avanço, mas aí é uma discussão que vai ficar para o futuro. O fato que nós temos hoje é essa condição posta. O Léo Santos está perguntando como fica a retroatividade. Léo, é justamente esse um dos pontos de entrave, né? Por que é um dos pontos de entrave? Porque o sindicato ele defende que tudo retroaja a 1º de janeiro de 2021. Isso não ficou tão claro lá na fala do ministro de ontem, né? Porém, existe um problema, imaginando que, caso a proposta de plano de saúde seja essa que o ministro apresentou ontem, de forma verbal, e que ela seja aprovada pela categoria, a gente teria um problema, que seria a cobrança de 4 ou 5 meses de plano de saúde para aqueles que não pagavam e passariam a ter que pagar esse 10% por causa dessa retroatividade. Então, é isso que está em discussão nesse momento. O valor da creche continua esse valor. Pela proposta continua aquela condição a mesma da creche interna que foi do ano passado, ou seja, o pagamento, o valor da creche fica a critério da prestadora de serviço que ganha a licitação para estar gerando a creche. Só lembrando que todos esses pontos o sindicato negociou para tentar que fosse pelo menos as condições de dezembro de 2019. Bom, vamos. Aí aqui tem uma pergunta do Marcos Ferreira, se a empresa já aceitou. Só para recapitular aqui, essa proposta ainda está em discussão e ela ainda não foi oficializada. Quando essa proposta for oficializada, ela será encaminhada para o sindicato e para a Casa da Moeda. O sindicato terá que buscar junto à categoria em Assembleia Geral a resposta para o ministro, que será de aceitar ou não a proposta. Assim como também a Casa da Moeda deverá buscar junto aos seus órgãos superiores de controle, CONSAD, SESC, enfim, seja lá o órgão que seja, para também estar tendo aprovação ou não para estar respondendo o ministro. Então, conforme foi no ano passado. Ano passado, o ministro Ivis Gandra, ele apresentou uma proposta e aí o sindicato, coube ao sindicato obter a resposta da categoria, a Casa da Moeda obter a resposta da SESC. Então, ela ainda não foi oficializada, então também não tem essa resposta. Pessoal, esse assunto ainda vai ficar muito em evidência, logicamente, aqui para frente. A discussão, a gente acredita que seja a discussão central,
mas só deixar bem claro aqui que qualquer novidade, o sindicato vai estar comunicando, vai estar informando em tempo para a gente estar podendo deliberar sobre isso. Só uma última aqui. O acordo é somente para 1 ano. Sim, a proposta lá do ministro é de acordo para o ano 2021, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Segundo o ministro informou, a SEST não está autorizando para empresas estatais que estão no plano, política da SEST desse ano. As empresas estatais que estão no Plano Nacional de Desestatização, né, o PND, que é o caso da Casa da Moeda, por isso o sindicato luta pela revogação 10.054, dentre outras coisas, por isso também. Então essas empresas, a SEST não está autorizando fazer acordo superior a 1 ano. Então, portanto, a proposta é de 1 ano. Gente, vou passar a próxima pauta aqui. Agradecer mais uma vez aí todos que estão assistindo aí, acompanhando Pé da Árvore. É muita gente, a gente queria nomear, mas não dá, mas alguns nomes aqui, o Reinaldo Miranda, Jaque Cássia, Enio Xavier, Esteban, Roberto, Paulo Matos, André Luiz, João Barroso. Obrigado aí pela presença e os demais companheiros que estão nos assistindo. Agora vamos entrar na pauta aqui, feriado, né? O feriadão que está em evidência aí agora no nosso estado aqui e alguns outros estados no Brasil também, que gerou muita dúvida no seio da categoria e, logicamente, que o sindicato também se resguardou até que tivesse a definição final do decreto estadual e também do municipal, para que a gente pudesse, junto ao corpo jurídico do sindicato, estar remetendo ao corpo do jurídico para poder nos orientar da melhor forma possível sobre várias indagações que estavam correndo aí. As pessoas, lógico, ficam ansiosas, perguntam no WhatsApp, cobram um posicionamento do sindicato, mas nem todo assunto ele é respondido full time, né? Às vezes carece de algumas definições, e nesse caso, quando o assunto surgiu, a lei estadual ainda não havia sido votada, tampouco o decreto publicado. Então existia ali a intenção, mas não tinha nada oficial. Então também não tinha como o sindicato se pronunciar oficialmente. Tampouco existiu o pronunciamento formal da empresa até ontem, dia 24 de março, quando no seu balanço ali Covid-19, onde a Casa da Moeda faz quinzenalmente ou mensalmente, se eu não me engano, faz os informes sobre a pandemia, a Casa da Moeda informa ali no seu periódico ali sobre Covid-19. Vou ler só um trecho aqui dessa carta da Casa da Moeda, que o Comitê de Crise e a diretoria optaram, nesse contexto, tendo em vista que a criação e a antecipação de feriados estabelecidos em decreto pelo Estado do Rio de Janeiro não se aplica a CMB, por nossas atividades constituírem serviço público estadual para o país, o Comitê de Crise e a diretoria optaram por reduzir o número de moedeiros no Parque Fabril do dia 26/3 a 4/4, mantendo apenas o quantitativo necessário para a manutenção do serviço e cumprimento integral dos contratos comerciais da empresa, né? Então, era a peça que faltava ontem para o sindicato ter, o jurídico do sindicato ter todas as condições de estar nos orientando sobre essa matéria que envolve legislação federal, estadual e municipal. Pois bem, só para estar recapitulando, no dia 20 de março de 2020, Decreto Federal número 10.282, lá no seu artigo 1º, que diz que esse decreto regulamenta a Lei 13.979 para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Aí lá no seu inciso 25, quando está listando as atividades essenciais, no inciso 25 vem produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional
e do sistema de pagamentos brasileiro. Então, lá no dia 20 de março de 2020, a Casa da Moeda ela foi incluída no rol de atividades, foi incluída pelo decreto federal no rol de atividades essenciais. Bom, e aí surgiu essa discussão do feriadão, e quando foi no dia 24 de março, eu estou fazendo um histórico para depois a gente adentrar aqui no debate sobre isso. Quando foi no dia 24 de março de 2021, foi aprovada a Lei 9224 do Estado, onde, dentre outras coisas, cria ali a questão do feriado, de quando a quando, e no seu artigo 3º, ele diz, o disposto nos artigos 1º e 2º, que é quando ele diz, artigo 1º, fica instituído excepcionalmente em função da Covid, como feriados os dias 26 e 31 de março e 1º de abril de 2021, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a fim de conter a sua propagação. Artigo 2º, ficam antecipados os feriados dos dias 21 e 23 de abril, Tiradentes e São Jorge, excepcionalmente, para os dias 29 e 30 de março de 2021, função da pandemia Covid-19 para conter sua propagação. Aí o artigo 3º diz o seguinte, o disposto nos artigos 1º e 2º desta lei não se aplica às unidades de saúde, segurança pública, assistência social, serviço funerário, além de outras atividades definidas como essenciais. Aí, decreto 10.282, onde incluiu a Casa da Moeda como atividade essencial. E também lá na lei estadual, no seu artigo 4, diz o seguinte, caberá ao Poder Executivo Estadual e Municipal, dentro de suas respectivas competências, estabelecer as regras e proibições de funcionamento no período do feriado previsto nos artigos 1º e 2º desta lei. Parágrafo único. Em havendo conflito de normas estaduais e municipais, prevalecerá aquela em que haja a imposição de medidas mais restritivas. Então, isso fez com que a gente tivesse que aguardar a lei municipal, o decreto municipal, porque ele podia trazer leis mais restritivas, uma vez que a estadual já havia excluído do decreto as atividades consideradas essenciais, além de unidade de saúde, etc, etc. E a gente tinha que aguardar para ver se nessa lei municipal existiria algum tópico que incluísse a Casa da Moeda dentro do decreto para que pudesse estar dentro desse gozo de antecipação de feriado. Pois bem, no dia 22, então foi promulgado o decreto municipal, onde o artigo 2º diz, fica permitido o funcionamento de estabelecimentos com as seguintes atividades. Aí vem listando inúmeras atividades, supermercado, açougue, peixaria, lanchonete, restaurante, serviços assistenciais de saúde, atividades, vem aqui discriminando várias atividades, e aí no seu inciso 15 inclui indústria. Então, a indústria, no Rio de Janeiro, ela está permitida do funcionamento e não precisa, e não está proibida o seu funcionamento, como outras atividades foi suspenso. Pois bem, uma vez dito isto tudo, sobre decreto municipal, sobre lei estadual, sobre decreto federal, após consulta ao juiz, fica claro que a Casa da Moeda ela não se enquadra no que essas leis e decretos elas decretaram, Então, portanto, cabe à Casa da Moeda seguir o ritmo normal de trabalho, uma vez que ela não está dentro da legislação, ou por um ato de gestão, e aí quem tem o poder disso é a Casa da Moeda, por um ato de gestão, liberar ou não os trabalhadores, não seria novidade. Final do ano mesmo nós tivemos essa experiência, a Casa da Moeda criou lá um recesso
e dispensou os trabalhadores. Para aqueles que houve a necessidade, além da dispensa, foi pago o regime de hora extra, mas dessa vez, pelo informe aqui da Casa da Moeda, ela adotará não a medida de dispensar todos os funcionários, e sim reduzir o quantitativo. E aí é bom a gente estar entrando nesse assunto específico, que o sindicato ele discute desde o início da pandemia, através do comitê Covid, através de reuniões com a empresa, inclusive o sindicato, alguns devem se recordar que o sindicato inclusive ingressou com ação judicial para que fizesse com que a Casa da Moeda cumprisse ao máximo o que estava sendo orientado pelas organizações de saúde para questão de isolamento, enfim, de proteção à vida. O sindicato ingressou com a ação judicial sobre isso, e o sindicato desde o início ele tem um posicionamento, uma vez que a Casa da Moeda foi incluída no rol de atividades essenciais pelo governo federal, sempre tem um posicionamento que tem que se manter o mínimo de pessoas trabalhando presencialmente, o mínimo, aquilo que não tem como mesmo. Um exemplo, a atividade de segurança da Casa da Moeda não tem como ser feita por teletrabalho, mas se dentro do corpo de seguranças ele conseguir fazer um sistema que expõe ao mínimo aqueles trabalhadores, é isso que o sindicato defende. Assim também como para as outras fábricas, tem a fabricação do passaporte, que é um serviço essencial, produção de cédula e moeda, enfim, os serviços onde não há possibilidade de trabalho remoto. Aonde há possibilidade de trabalho remoto, o sindicato defende que essas pessoas trabalhem de casa, fiquem em casa, em isolamento, se protegendo. Quem trabalha nas fábricas, se tiver condição de fazer revezamento, de fazer escala, de dispensar alguns funcionários por um período e outro é isso que o sindicato defende. Felizmente nós temos aqui o mundo ideal. O mundo ideal seria todo mundo em casa, né? Tivesse fechado a Casa da Moeda, passado o cadeado, ninguém estivesse trabalhando, todo mundo em casa, em isolamento, se protegendo, mas essa não é a realidade. Então, quando começou a se fomentar esse assunto, muitas dúvidas surgiram. Primeiro, se a Casa da Moeda estaria dentro desse decreto, né? Não foi incluída, infelizmente, não foi incluída. Com isso também não há antecipação de feriado para os moedeiros, então 21 e 23 de abril é feriado para os moedeiros, não se perde esse feriado. E depois surgiu uma dúvida, se caso a gente tivesse sido incluído pela lei estadual ou pelo decreto municipal, e se havendo necessidade da Casa da Moeda produzir, algum trabalhador precisasse trabalhar, seria pago esses dias de trabalho como hora extra. Bom, se a lei estadual ou o decreto municipal tivesse incluído a Casa da Moeda, né, quem tivesse que trabalhar nesses dias seria a obrigação da empresa pagar a hora extra. Mas como a Casa da Moeda não foi incluída, o expediente ele se mantém normal, porque o decreto e a lei estadual não atingem. Então, o que o sindicato tem agido muito junto à empresa é que, de alguma forma, tente reduzir ao máximo. Por que o sindicato defende reduzir ao máximo? Porque até para aqueles que vão ter que trabalhar, não vai ter jeito, tem que ir lá presencialmente. Quanto menos pessoas tiver, menos a possibilidade de estar se expondo a algum vírus. Se hoje na casa tem 700 trabalhando presencialmente e tiver como botar 100 trabalhadores, melhor ainda. Se puder ser 50, melhor ainda. Mas a gente trabalha dentro de uma realidade e dentro de uma condição legal, né, e de estrutura ali. Então, sei que o que eu estou falando aqui não é o que as pessoas gostariam de estar ouvindo, mas é o papel de sindicalista é esse mesmo. Às vezes não é de dar a notícia boa e nem falar o que a pessoa quer, mas falar o que está na realidade. A gente poderia aqui fazer discurso contrário, então, a tudo isso que está acontecendo. Se existe um vilão nessa história, é a lei estadual que não incluiu a Casa da Moeda, ou é o decreto municipal que não incluiu a Casa da Moeda, ou a gestão da empresa
que não tem condição de liberar todo mundo. Agora, o sindicato está acompanhando isso tudo de perto, e se caso tiver alguma ilegalidade, agir nesse sentido. Agora, em contrapartida, o sindicato ele age dentro ali da condição de estar tentando negociar ao máximo a redução de exposição dos trabalhadores. Isso o sindicato tem feito desde o início da pandemia. Depois veio a questão das horas extras, isso ficou um pouco confuso, né? Porque a gente ingressa com ação judicial para se pautar ali por certos limites, mas depois a gente acaba aumentando a possibilidade de contágio quando trabalha aos finais de semana também. Bom, uma vez dito isso, agora eu vou tentar ler aqui, eu sei que esse tema é polêmico. Ver se tem alguma pergunta. Tem muitos comentários aqui. Estou tentando aqui. Bom. João Barroso está perguntando: Rony, boa tarde. Nesse acordo tem cláusula de garantia da empregabilidade? Não, não tem. Seria garantia de emprego, não tem essa cláusula. Eu acho que eu voltei muito. Oftalmológico, o órtese e prótese, não tem. Tá tendo uma dúvida aqui, até onde a gente sabe, o grupo de trabalhadores que estão no home office, até onde a gente sabe, não está sendo liberado, estão seguindo no home office. Bom, Fábio Fernandes está perguntando: Rony, o que nos chegou aqui é que as outras fábricas terão rodízio de funcionários, inclusive a Canto da Limpeza. Só o DSED segue normal. A informação que a gente teve aqui é que vai ter, é real que vai ter o revezamento em outras fábricas, e no DSED ainda estava em estudo isso. Bom, pessoal, o que tinha hoje aqui para a gente tá falando era isso. A gente espera, voltando aqui, finalizando aqui esse assunto, a gente espera que as pessoas, dentro do possível, tentem, né, se preservar, né? A gente sabe, é um momento difícil, a cada dia o número de casos e mortes aumenta, então, dependente dessa questão do decreto e da lei estadual, é importante que as pessoas não relaxem as questões relacionadas à proteção, usem máscara, higienize a mão com álcool gel. Vou fazer isso aqui também.
O sindicato, por sua vez, também acompanhando o decreto municipal, ele fechou sua sede social aqui de Santa Cruz, porque, né, tem que acompanhar o decreto e também para preservar a saúde dos trabalhadores. A administração vai estar funcionando naquele sistema para evitar aglomeração, igual a gente está funcionando desde o início da pandemia. Então a gente segue o expediente da Casa da Moeda, normal aqui, eu digo, agentes funcionários do sindicato aqui, a administração estará aberta, porém a área social não, a gente também está seguindo aí o que manda lá o decreto municipal. Só agradecer aí a presença de todos e todas. Quinta que vem estaremos aqui de volta no Pé da Árvore. Se caso tiver alguma novidade, a gente puxa um Pé da Árvore excepcional. Lembrando que a gente voltou ao modelo virtual por conta dos aumentos, né, de casos e mortes. Então a gente está sempre fazendo essa avaliação. Quando reduz, a gente tenta voltar àquele modelo presencial, que é muito importante. Mas quando a coisa começa a ficar pior, né, começa a piorar, a gente recua, volta para o virtual, e assim a gente vai vivendo, né, e vai trabalhando até que chegue a vacina para todos possam se vacinar e a gente afaste de vez esse pesadelo que se chama Covid-19. Boa tarde, companheiros e companheiras, até quinta que vem.